Capítulo 4. Dos afastamentos. Seção 1º. Do afastamento para servir em outro órgão ou entidade. Subseção 1º. Do exercício em outro cargo. Artigo 152. Desde que não haja prejuízo para o serviço, o servidor efetivo pode ser cedido a outro órgão ou entidade dos poderes do Distrito Federal, da União, dos Estados ou dos municípios, para o exercício de: inciso 1º, emprego ou cargo em comissão ou função de confiança, cuja remuneração ou subsídio seja superior a 1/10 do subsídio de secretário de Estado no caso do Distrito Federal. B. 1/5 do subsídio de secretário de Estado nos demais casos. Inciso 2º, cargos integrantes da governadoria ou vice-governadoria do Distrito Federal ou da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Inciso 3º, cargo em comissão ou função de confiança em gabinete de deputado federal ou senador da República integrante da bancada do Distrito Federal. Inciso 4º, cargo em comissão ou função de confiança de secretário municipal nos municípios que constituem a rede. Inciso 5º, cargo em comissão ou função de confiança, nas áreas correlatas da União, de servidores das áreas de saúde, educação ou segurança pública. Acrescentado o inciso 6º ao artigo 152 pela Lei Complementar nº 964, de 9 de janeiro de 2020, DODF de 13 de março de 2020. 6º, cargo em comissão ou função de confiança de órgão do Poder Judiciário localizado no Distrito Federal. Acrescentado o inciso 7º ao artigo 152 pela Lei Complementar nº 964, de 9 de janeiro de 2020, DODF de 13 de março de 2020. 7º, cargo diretivo dos órgãos de classe profissionais, quando eleito pelos pares para mandato da autarquia federal ou regional representativa da classe profissional. Parágrafo 1º. A seção de servidor do Poder Executivo para órgão do Poder Legislativo aplica-se o seguinte: inciso 1º, no caso da Câmara Legislativa, podem ser cedidos até 5 servidores por gabinete parlamentar. Inciso 2º, no caso do Congresso Nacional, podem ser cedidos até 2 servidores por gabinete de deputado federal ou senador da República eleito pelo Distrito Federal. Parágrafo 2º. A seção de servidor é autorizada pelo: inciso 1º, governador, no Poder Executivo. Inciso 2º, presidente da Câmara Legislativa. Inciso 3º, presidente do Tribunal de Contas. Parágrafo 3º. Em caráter excepcional, pode ser autorizada a cessão e requisição fora das hipóteses previstas neste artigo e no artigo 154. Parágrafo 4º. O servidor tem garantidos todos os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante o período em que estiver cedido. Artigo 153. A seção termina com a: inciso 1º, exoneração do cargo para o qual o servidor foi cedido, salvo se houver nova nomeação na mesma data. Inciso 2º, revogação pela autoridade cedente. Parágrafo único. Terminada a sessão, o servidor tem de apresentar-se ao órgão, autarquia ou fundação de origem até o dia seguinte ao da exoneração ou da revogação, independentemente de comunicação entre o cessionário e o cedente. Artigo 154. O ônus da cessão é do órgão ou entidade cessionária. Parágrafo único. Exceto a sido disposto neste artigo, passando o ônus para o órgão, autarquia ou fundação cedente, a cessão para exercício de cargo. Nova redação dada ao inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 pela Lei Complementar nº 964, de 9 de janeiro de 2020, DODF de 13 de março de 2020. Inciso 1º previsto no artigo 152, segundo a 7º e parágrafo 1º. Inciso 2º em comissão da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer dos poderes do Distrito Federal. Artigo 155. Na cessão com ônus para o cessionário, são ressarcidos ao órgão cedente os valores da remuneração ou subsídio, acrescidos dos encargos sociais e das provisões para férias, adicional de férias, 13º salário e licença-prêmio por assiduidade. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade cedente tem de apresentar ao cessionário, mensalmente, a fatura com os valores discriminados por parcelas remuneratórias, encargos sociais e provisões.
Parágrafo 2º. Havendo atrasos superiores a 60 dias no ressarcimento, a cessão tem de ser revogada, devendo o servidor reapresentar-se ao seu órgão, autarquia ou fundação de origem. Parágrafo 3º. Fica autorizada a compensação de valores, quando o Distrito Federal for cedente e cessionário de servidores. Artigo 156. O servidor, quando no exercício de cargo em comissão ou função de confiança, fica afastado das atribuições do seu cargo de provimento efetivo. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se ao servidor que acumular licitamente 2 cargos efetivos. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, a remuneração do segundo cargo efetivo depende da contraprestação de serviço e da compatibilidade de horário com o cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo 3º. A contraprestação de serviço e a compatibilidade de horário com o cargo em comissão ou função de confiança de que trata o parágrafo 2º devem ser declaradas pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Parágrafo 4º. Independentemente da contraprestação do serviço, se a soma das horas de trabalho dos cargos em regime de acumulação não superar 44 horas semanais, o servidor afastado na forma deste artigo faz jus à remuneração ou subsídio dos 2 cargos efetivos, salvo no caso da opção de que trata o artigo 77, parágrafo 2º. Subseção 2º. Do exercício em outro órgão. Artigo 157. O servidor estável, sem prejuízo da remuneração ou subsídio e dos demais direitos relativos ao cargo efetivo, pode ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade para o exercício de atribuições específicas, nos seguintes casos: inciso 1º. Interesse do serviço. Inciso 2º. Deficiência de pessoal em órgão, autarquia ou fundação sem quadro próprio de servidores de carreira. Inciso 3º. Requisição da Presidência da República. Inciso 4º. Requisição do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Acrescentado o inciso 5º ao artigo 157 pela Lei Complementar nº 964/2020, DODF de 10 de janeiro de 2020. 5º. Requisição da Câmara Legislativa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ou do Poder Judiciário localizado no Distrito Federal. Acrescentado o inciso 6º ao artigo 157 pela Lei Complementar nº 964, de 9 de janeiro de 2020, DODF de 13 de março de 2020. 6º. Requisição para exercer cargo diretivo no Conselho Federal ou Regional de classe no Distrito Federal, podendo o Poder Executivo limitar a um servidor por conselho. Parágrafo 1º. O interesse do serviço caracteriza-se quando o remanejamento de pessoal se destina a: inciso 1º. Lotar pessoal de órgão ou unidade orgânica reestruturado ou com excesso de pessoal. Inciso 2º. Promover o ajustamento de pessoal às necessidades dos serviços para garantir o desempenho das atividades do órgão cessionário. Inciso 3º. Viabilizar a execução de projetos ou ações com fim determinado e prazo certo. Parágrafo 2º. No caso dos incisos 1º e 2º do caput, o afastamento do cargo efetivo restringe-se ao âmbito do mesmo poder e só pode ser para fim determinado e a prazo certo. Parágrafo 3º. Em caráter excepcional, pode ser autorizada a disposição fora das hipóteses previstas neste artigo, precedida de autorização por autoridade competente, nos moldes do artigo 152, parágrafo 2º. Seção 2º. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 158. Ao servidor efetivo investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, fica afastado do cargo. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito, fica afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração do cargo efetivo. Inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, percebe as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. B. Não havendo compatibilidade de horário, é afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração do cargo efetivo.
Parágrafo 1º. O servidor de que trata este artigo, durante um mandato e até um ano após o seu término, não pode ser removido ou redistribuído de ofício para unidade administrativa diversa daquela de onde se afastou para exercer o mandato. Parágrafo 2º. O servidor tem garantidos todos os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante o período em que estiver em cargo eletivo. Seção 3ª. Do afastamento para estudo ou missão no exterior. Artigo 159. Mediante autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa ou do presidente do Tribunal de Contas, o servidor estável pode ausentar-se do Distrito Federal ou do país para: inciso 1º. Estudo ou missão oficial, com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo. Inciso 2º. Serviço sem remuneração em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Parágrafo 1º. A ausência não pode exceder a 4 anos, nem pode ser concedida nova licença antes de decorrido igual período. Parágrafo 2º. Em caso de exoneração, demissão, aposentadoria voluntária, licença para tratar de interesse particular ou vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável antes de decorrido período igual ao do afastamento, o servidor beneficiado pelo disposto no inciso 1º tem de ressarcir proporcionalmente a despesa, incluída a remuneração ou o subsídio e os encargos sociais, havida com seu afastamento e durante ele. Seção 4ª. Do afastamento para participar de competição desportiva. Artigo 160. Mediante autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa ou do presidente do Tribunal de Contas, pode ser autorizado o afastamento remunerado do servidor estável. Inciso 1º. Para participar de competição desportiva nacional para a qual tenha sido previamente selecionado. Inciso 2º. Quando convocado para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior. Parágrafo único. O afastamento de que trata este artigo é pelo prazo da competição e gera como única despesa para o órgão, autarquia ou fundação a prevista no caput. Seção 5ª. Do afastamento para participar de programa de pós-graduação stricto sensu. Artigo 161. O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no país ou no exterior. Parágrafo 1º. O titular do órgão, autarquia ou fundação deve definir os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação de que trata este artigo, com ou sem afastamento do servidor, observado o regulamento. Parágrafo 2º. Afastamento para realização de programas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado somente pode ser concedido ao servidor estável que esteja em efetivo exercício no respectivo órgão, autarquia ou fundação há pelo menos: inciso 1º. 3 anos consecutivos para mestrado. Inciso 2º. 4 anos consecutivos para doutorado ou pós-doutorado. Parágrafo 3º. É vedado autorizar novo afastamento. Inciso 1º. Para curso do mesmo nível. Inciso 2º. Antes de decorrido o prazo igual ao de afastamento já concedido. Parágrafo 4º. O servidor beneficiado pelos afastamentos previstos nos parágrafo 1º, 2º e 3º tem de: inciso 1º. Apresentar o título ou grau obtido com o curso que justificou seu afastamento. Inciso 2º. Compartilhar com os demais servidores de seu órgão, autarquia ou fundação os conhecimentos adquiridos no curso. Inciso 3º. Permanecer no efetivo exercício de suas atribuições após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Parágrafo 5º. O servidor beneficiado pelo disposto neste artigo tem de ressarcir a despesa ávida com seu afastamento, incluídos a remuneração ou o subsídio e os encargos sociais, da forma seguinte: inciso 1º. Proporcional, em caso de exoneração, demissão, aposentadoria voluntária, licença para tratar de interesse particular ou vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável, antes de decorrido período igual ao do afastamento. Inciso 2º. Integral, em caso de não obtenção do título ou grau que justificou seu afastamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito.
Seção 6ª. Do afastamento para frequência em curso de formação. Artigo 162. O servidor pode afastar-se do cargo ocupado para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público, desde que haja: inciso 1º, expressa previsão do curso no edital do concurso. Inciso 2º, incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição. Parágrafo 1º. Havendo incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição, o servidor fica afastado. Inciso 1º, com remuneração ou subsídio, nos casos de curso de formação para cargo efetivo de órgão, autarquia ou fundação dos poderes legislativo ou executivo do Distrito Federal. Inciso 2º, sem remuneração, nos casos de curso de formação para cargo não contemplado no inciso 1º deste parágrafo. Parágrafo 2º. O servidor pode optar por eventual ajuda financeira paga em razão do curso de formação, vedada a percepção da remuneração prevista no parágrafo 1º. Capítulo 5º. Do tempo de serviço e do tempo de contribuição. Seção 1ª. Do tempo de serviço. Artigo 163. Salvo disposição legal em contrário, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público remunerado, prestado a órgão, autarquia ou fundação dos poderes executivo e legislativo do Distrito Federal. Parágrafo 1º. A contagem do tempo de serviço é feita em dias, que são convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo 2º. É vedado proceder: inciso 1º, ao arredondamento de dias faltantes para complementar período, ressalvados os casos previstos nesta lei complementar. Inciso 2º, a qualquer forma de contagem de tempo de serviço fictício. Inciso 3º, a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente: a. em diferentes cargos do serviço público; b. em cargo do serviço público e em emprego na administração indireta ou na iniciativa privada. Inciso 4º, a contagem do tempo de serviço já computado: a. em órgão ou entidade em que o servidor acumule cargo público; b. para concessão de aposentadoria em qualquer regime de previdência social pelo qual o servidor receba proventos. Artigo 164. Salvo disposição legal em contrário, não são contados como tempo de serviço: inciso 1º, a falta injustificada ao serviço e a não compensada na forma desta lei complementar; inciso 2º, o período em que o servidor estiver: a. licenciado ou afastado sem remuneração; b. cumprindo sanção disciplinar de suspensão; inciso 3º, o período decorrido entre: a exoneração e o exercício em outro cargo de provimento efetivo; b. a concessão de aposentadoria voluntária e a reversão; c. a data de publicação do ato de reversão, reintegração, recondução ou aproveitamento e o retorno ao exercício do cargo. Artigo 165. São considerados como efetivo exercício: inciso 1º, as férias; inciso 2º, as ausências previstas no artigo 62; inciso 3º, a licença: a. maternidade ou paternidade; b. médica ou odontológica; c. servidor; d. para o serviço militar obrigatório; inciso 4º, o abono de ponto; inciso 5º, o afastamento para: a. exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança, de qualquer dos poderes do Distrito Federal, União, Estado ou Município; b. estudo ou missão no exterior, com remuneração; c. participação em competição desportiva; d. participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu; e 5º, ITADEU. Revogado o inciso 6º do artigo 165 pela Lei Complementar nº 922, de 29 de dezembro de 2016, DODF de 30 de dezembro de 2016, suplemento a. Inciso 7º, o período entre a demissão e a data de publicação do ato de reintegração. 8º, a participação em tribunal do júri ou outros serviços obrigatórios por lei. Parágrafo único. A licença para o desempenho de mandato classista ou afastamento para exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal são considerados como efetivo exercício. Artigo 166. Conta-se para efeito de disponibilidade,
Inciso 1º, o tempo de serviço prestado a município, estado ou União, inclusive o prestado ao Tribunal de Justiça, Ministério Público ou Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. Inciso 2º, tempo de serviço em atividade privada, vinculada ao regime geral de previdência social, inclusive o prestado à empresa pública ou à sociedade de economia mista de qualquer ente da federação. Inciso 3º, a licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. Inciso 4º, a licença remunerada para a atividade política. Inciso 5º, o tempo de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público do Distrito Federal. Inciso 6º, o afastamento para frequência em curso de formação, quando remunerado. Seção 2ª. Do tempo de contribuição. Artigo 167. Faz-se na forma da legislação previdenciária a contagem do tempo. Inciso 1º, de contribuição. Inciso 2º, no serviço público. Inciso 3º, de serviço no cargo efetivo. Inciso 4º, de serviço na carreira. Capítulo 6º. Do direito de petição. Artigo 168. É assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional. Parágrafo 1º. O direito de petição compreende a apresentação de requerimento, pedido de reconsideração, recurso ou qualquer outra manifestação necessária à defesa de direito ou interesse legítimo ou à ampla defesa e ao contraditório do próprio servidor ou de pessoa da sua família. Parágrafo 2º. Para o exercício do direito de petição, é assegurada, inciso 1º, vista do processo ou do documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. Inciso 2º, cópia de documento ou de peça processual, observadas as normas daqueles classificados com grau de sigilo. Parágrafo 3º. A cópia de documento ou de peça processual pode ser fornecida em meio eletrônico. Artigo 169. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso é dirigido à autoridade competente para decidi-lo. Parágrafo único. A autoridade competente, desde que fundamente sua decisão, pode dar efeito suspensivo ao recurso. Artigo 170. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Artigo 171. Cabe recurso, inciso 1º, do indeferimento do requerimento, desde que não tenha sido interposto pedido de reconsideração. Inciso 2º, da decisão sobre pedido de reconsideração ou de outro recurso interposto. Parágrafo único. O recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. Artigo 172. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, contados da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão impugnada. Artigo 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os artigos 168 a 172 deve ser despachado no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias, contados da data de seu protocolo. Artigo 174. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagem à data do ato impugnado. Artigo 175. O direito de requerer prescreve, inciso 1º, em 5 anos, quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou de destituição do cargo em comissão. Inciso 2º, em 5 anos, quanto ao interesse patrimonial ou créditos resultantes das relações de trabalho. Inciso 3º, em 120 dias, nos demais casos, salvo disposição legal em contrário. Parágrafo único. O prazo de prescrição é contado da data, inciso 1º, da publicação do ato impugnado, inciso 2º, da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado, inciso 3º, do trânsito em julgado da decisão judicial. Artigo 176. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 177.
A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública. Artigo 178. A administração pública deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 1º. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis podem ser convalidados pela própria administração pública, desde que não acarretem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros. Parágrafo 2º. Direito de administração pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para o servidor decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo em caso de comprovada má-fé. Parágrafo 3º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência é contado da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 4º. No caso de ato sujeito a registro pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o prazo de que trata o parágrafo 2º começa a ser contado da data em que o processo respectivo lhe foi encaminhado. Artigo 179. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo por motivo de força maior. Título 5º. Capítulo único. Dos deveres. Artigo 180. São deveres do servidor. Inciso 1º. Exercer com zelo e dedicação suas atribuições. Inciso 2º. Manter-se atualizado nos conhecimentos exigidos para o exercício de suas atribuições. Inciso 3º. Agir com perícia, prudência e diligência no exercício de suas atribuições. Inciso 4º. Atualizar, quando solicitado, seus dados cadastrais. Inciso 5º. Observar as normas legais e regulamentares no exercício de suas atribuições. Inciso 6º. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Inciso 7º. Levar ao conhecimento da autoridade superior as falhas, vulnerabilidades e as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo público ou função de confiança. 8º. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 9º. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. 10. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 11. Ser leal às instituições a que servir. 12. Ser assíduo e pontual ao serviço. 13. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 14. Declarar-se suspeito ou impedido nas hipóteses previstas em lei ou regulamento. 15. Tratar as pessoas com civilidade. 16. Atender com presteza a o público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. Os requerimentos de expedição de certidões para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. As requisições para a defesa da administração pública. Título 6º. Do regime disciplinar. Capítulo 1º. Das responsabilidades. Artigo 181. O servidor responde penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Parágrafo 1º. As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si. Parágrafo 2º. A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria, com decisão transitada em julgado. Parágrafo 3º. A responsabilidade administrativa perante a administração pública não exclui a competência do Tribunal de Contas prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 182. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade. Artigo 183. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente pode ser liquidada na forma prevista no artigo 119 e seguintes na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responde o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, e contra eles tem de ser executada, na forma da lei civil. Artigo 184.
A responsabilidade perante o Tribunal de Contas decorre de atos sujeitos ao controle externo, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 185. A perda do cargo público ou a cassação de aposentadoria determinada em decisão judicial transitada em julgado dispensa a instauração de processo disciplinar e deve ser declarada pela autoridade competente para fazer a nomeação. Artigo 186. A responsabilidade administrativa, apurada na forma desta lei complementar, resulta de infração disciplinar cometida por servidor no exercício de suas atribuições, em razão delas ou com elas incompatíveis. Parágrafo 1º. A responsabilidade administrativa do servidor, observado o prazo prescricional, permanece em relação aos atos praticados no exercício do cargo. Inciso 1º. Após a exoneração. Inciso 2º. Após a aposentadoria. Inciso 3º. Após a vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável. Inciso 4º. Durante as licenças, afastamentos e demais ausências previstos nesta lei complementar. Parágrafo 2º. A aplicação da sanção cominada à infração disciplinar decorre da responsabilidade administrativa, sem prejuízo. Inciso 1º. De eventual ação civil ou penal. Inciso 2º. Do ressarcimento ao erário dos valores correspondentes aos danos e aos prejuízos causados à administração pública. Inciso 3º. Da devolução ao erário do bem ou do valor público desviado, nas mesmas condições em que se encontravam quando da ocorrência do fato, com a consequente indenização proporcional à depreciação.